Vão pra assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. Esse Romero. Eu sei o que você está pensando. Faz 10 anos que eu ouço isso. O que aconteceu com o Pato? Por que o Pato não ganhou a bola de ouro? Por que o Pato estava sempre machucado? Bah, eu deveria ter respondido a essas perguntas há muito tempo, cara. Teve muita especulação, principalmente quando eu estava na Itália. Que eu exagerei na balada, que eu não tinha ambição, que eu vivia no mundo da fantasia. Mas quando eu queria falar, eu era instruído a focar no futebol. Eu era muito jovem para discordar. Cara, eu era uma criança. Então, acho que chegou a hora de fazer alguns esclarecimentos. Estou com 32 anos, sou feliz, estou em forma, não tenho rancor de nada nem de ninguém. Se você quiser acreditar nas mentiras, não estou aqui para tentar te convencer. Mas se você quiser saber o que realmente aconteceu, então preste atenção, cara. O primeiro ponto que você precisa entender é que eu saí de casa cedo, provavelmente muito cedo. Quando você tem 10 anos, você não está pronto para o mundo. Você sai em busca do seu sonho, mas você está sozinho, e é muito fácil para se perder no caminho. Deus me deu um dom, e isso é claro. Eu não joguei futebol de campo até fazer 10 anos, porque o futsal era mais divertido, e eu ainda tinha uma bolsa para estudar em uma escola particular. Um dia, eu disputei um torneio interno, e um olheiro do Internacional perguntou ao meu pai: "Você já pensou em testar seu filho no campo?" E o meu pai falou: talvez você tenha razão." Consegui um teste no Inter, e foi assim que eu fui parar em um motel. Calma, deixa eu explicar. Nós não tínhamos muito dinheiro, né? A minha mãe não podia trabalhar por causa de um problema na coluna. Então meu pai era o responsável por me bancar, a minha irmã e o meu irmão mais velho. Ele passava o dia inteiro construindo estradas. Tínhamos comida na mesa, mas eu não conseguia pagar os livros da escola particular. O máximo que eu conseguia era o xerox das páginas. Estou falando sério. O meu pai tinha um Fusquinha. Ninguém chegava na escola no Fusquinha. Eu pedia para ele me deixar algumas ruas antes do portão. "Por que, filho?" ele perguntava. A minha resposta era: "Ah, pai, os meus amiguinhos estão aqui." Não tinha ninguém. Uma vez eu estava chegando na entrada e uma menina disse: "Então você tem um Fusquinha?" E riu da minha cara. Caraca, que saco. De qualquer jeito, o meu pai teve de usar a criatividade algumas vezes. Quando chegou o grande dia do teste no Inter, oportunidade de uma vida. Foram 9 horas de viagem de Pato Branco a Porto Alegre. Na chegada à cidade, o meu pai percebeu que não teria condições de pagar um quarto de hotel. O que ele fez? Escolheu um motel. "Filho, esse é o único lugar que conseguimos pagar." A minha reação foi: "Tudo bem, pai." Cara, eu não tinha ideia. Eu era muito novo para entender o que era aquele lugar. Nosso quarto tinha uma cama pequena e só. O motel ficava na frente do Beira-Rio, então as pessoas podiam transar olhando para o estádio. Até hoje, eu ainda brinco com meu pai sobre essa história. Se isso acontecesse hoje, ele provavelmente iria para a cadeia. Depois, estávamos andando em volta do estádio para conhecer. Nossa, maravilhoso! De repente, chega um diretor do clube. "Você não deveria estar treinando?" Nós confundimos os horários. Pior ainda, a minha chuteira tinha ficado no motel. O meu pai saiu correndo para buscar. Quando ele voltou, adivinha o que tinha dentro da sacola? Um pé com trava de borracha e o outro com trava de ferro. "Pai, você só pode estar de brincadeira, como que eu vou jogar desse jeito?" Por sorte, havia um menino que era sensação na base, chamado Cocão, que tinha patrocínio de chuteira. Então ele me emprestou a dele, novinha, sensacional. Fui pra cima, e graças a Deus eu fui aprovado no Inter. Mas juro pra você, eu não estava pensando em me tornar jogador profissional. Na verdade, eu me senti abençoado só por estar jogando com os garotos. Talvez você tenha ouvido falar sobre essa história. Mais ou menos um ano antes, eu tropecei em uma corrente de estacionamento e caí em cima do meu braço esquerdo. Eles engessaram metade do meu corpo e eu estava parecendo uma múmia. Eu até joguei um campeonato com o braço ainda engessado. Após tirar o gesso, eu e meu amigo estávamos brincando de um jogo que quem ficasse de pé, o outro poderia dar um chute, a não ser que você conseguisse escapar. Estava divertido até eu sentar em cima do braço esquerdo. O susto foi tão grande que até as minhas pernas começaram a doer. O médico fez um raio-x e encontrou um tumor grande no meu braço. Ou ele faz uma cirurgia agora, ou teremos de amputar. Eu estava em choque. Em 24 horas eu poderia estar sem o meu braço esquerdo. Mas você acha que meus pais tinham dinheiro para pagar a operação? É claro que não. E o que vamos fazer agora? Meu pai teve de ser criativo mais uma vez. Ele filmava todos os meus jogos. Então, ele pegou as fitas e as levou para o hospital. Fez uma oração
entrou no consultório médico e colocou aquelas imagens chuviscadas de uma criança correndo na quadra de futsal. O meu pai disse: "Doutor, esse é o meu filho. Eu não sei como pagar por isso, mas eu só não quero vê-lo parar de jogar." Para o que aconteceu depois, eu não tenho explicação. Talvez o médico viu o talento em mim, ou ele escutou a voz de Deus. Não se preocupe, eu faço de graça para o seu filho. Foi um milagre. Nunca vou esquecer o nome dele. Paulo Roberto Mussi. Ele me deu uma nova vida. Mas a recuperação foi muito dolorosa, cara. O banco de ossos não tinha o osso que meu braço precisava, então eles tiveram de retirar um osso do meu quadril. Eu ainda tinha de voltar para Pato Branco a cada 6 meses para monitoramento. Uma vez meu braço ficou verde e eu ficava gritando sem parar. Mas apesar de tudo, pude voltar a jogar e na sequência fui aceito no Inter. Mas isso gerou mais sofrimento quando eu tive de sair da casa dos meus pais. Eles não tinham condições de morar em Porto Alegre, então me disseram: "Vai", mas foi muito duro para eles. Mesmo depois que me mudei, a minha mãe continuou colocando meu lugar na mesa como se eu fosse jantar com eles. Ela arrumava o meu quarto na espera que eu chegasse a qualquer momento. Ainda havia muitas lições para eles me ensinarem. Como jogador, eu estava pronto para o mundo. Como pessoa, eu estava muito longe disso. Definitivamente, eu não estava pronto para a base do Inter. Os garotos mais novos tinham de fazer tudo para os mais velhos. Lavar cueca, limpar chuteira, comprar salgadinho no posto, tinha a brincadeira de marcar o gado. O que era isso? Eles falavam para colocarmos a perna em cima da cama e eles pegavam uma ripa de madeira e pau! Era um terror. Chorei muito, me escondi no quarto, mas eu não podia contar para minha mãe, senão no dia seguinte ela estaria lá para me buscar. Por isso eu falava: "Mãe, tá tudo certo, tá tudo ótimo, tá tudo tranquilo." O futebol era pura diversão. Eu fui do time sub-15 para o profissional no piscar de olhos. Aos 17 anos, eu estava no Mundial de Clubes fazendo gol na semifinal e enfrentando o Barcelona na decisão. E encontrei o Ronaldinho. Cara, precisamos de uma palavra nova para descrever esse cara. Ele é mágico. Ele não parece uma pessoa de verdade. Naquele dia, eu não era um adversário, eu era um fã. No túnel eu falei para ele: "Guarda sua camisa para mim?" Quando o jogo acabou, eu pensei: cadê ele? No fim da partida, todo mundo correu para trocar camisa com ele, mas ele honrou a palavra e guardou a camisa para o garoto. Esse é o Rony. Como você deve saber, o Mundial é algo gigante no Brasil. A vitória por 1-0 na final foi o auge para os colorados. Depois fizemos uma carreata em Canoas em um carro de bombeiros. Eu estava segurando o troféu e as pessoas gritavam o meu nome. E imaginar que 7 anos antes eu nunca havia jogado futebol de campo. Agora eu era campeão do mundo. Em seguida, eu poderia ter ido para o Barcelona, Ajax, Real Madrid. E por que eu fui para o Milan? Olha, vou te fazer uma pergunta. Você já jogou com aquele Milan no PlayStation? Aquele time era incrível. Kaká, Seedorf, Pirlo, Maldini, Nesta, Gattuso, Shevchenko. O Tcheva era demais. Ronaldo fenômeno. Eu tinha de jogar com esse cara. Que escalação, cara. Eles tinham acabado de ganhar a Champions League. O Milan era o time do momento. Meu pensamento era: quando que é o próximo voo? Quando cheguei em Milão, passei por um teste de visão como parte da bateria de exames. Cara, eu pressionei demais a palma da minha mão no olho esquerdo e quando eu abri eu não enxergava nada. O médico pingou um colírio dilatador e quando eu saí da sala eu não via nada. Adivinha quem apareceu? O grande Ancelotti. "Tutto bene, bambine?" Tudo bem, mas eu não conseguia vê-lo. Tiramos uma foto e os meus olhos estavam quase fechados. Carlo me levou ao refeitório. Esse é o Pato, o novo atacante. Todo mundo se levantou para me cumprimentar. Ronaldo, Kaká, Seedorf, era um sonho. Esse foi o primeiro dia no Milan. Eu tinha entrado no videogame. Infelizmente eu completei 18 anos depois do prazo, em agosto, para inscrição no Mundial. Nasci em 2 de setembro. Se eu tivesse vindo ao mundo alguns dias antes, eu seria bicampeão do mundo. Mas só de treinar com aquelas lendas já era algo muito especial. Os brasileiros me receberam de braços abertos. Ronaldo, Cafu, Emerson, Dida, Kaká. E não, eu não morei na casa do Cafu, mas estávamos sempre juntos, porque eu tinha quase a mesma idade dos filhos dele. E o Cafu é um cara muito família. Então, quando ele saía para jantar, precisava de uma van porque ao menos 10 pessoas o acompanhavam. Os brasileiros me protegiam até no treino. Essa história é boa. No grupo tínhamos o Kaladze, capitão da Geórgia. O cara era um armário. Teve uma vez que ele me deu um carrinho e me levantou. Caraca, que cara é esse? Falei com os brasileiros e a resposta dele foi: seja forte, pega ele também, pô. Eu? Eles falaram: claro, qualquer coisa estaremos lá para te proteger.
Quando o Kaladze dominou a bola, a primeira coisa que eu fiz foi correr e acertar um carrinho nele. Com ele no chão, meu pensamento foi: puta merda, agora vai dar briga. Ele se levantou e veio na minha direção. Eu já estava pensando na pancada que eu ia levar, mas ele levantou a mão e fez o sinal de positivo. Bom lavoro, disse ele, para vocês que são burros, que significa bom trabalho. Essa era a mentalidade que eles esperavam no Milan. Ancelotti se transformou em uma figura paterna para mim. Ele até deu o nome de Pato para o cachorro dele. Você viu as imagens dele comemorando em Madrid há algumas semanas, de óculos de sol e fumando charuto? Olha, no Milan às vezes ele chegava de helicóptero. Ele morava em Parma e a sua esposa sabia pilotar. Desembarcava ao estilo James Bond. Se alguém sabe viver com estilo, esse é o Carlo. Aprendi muito com todas as lendas. Eu sentava ao lado do Ronaldinho no vestiário. Após os treinamentos, o Ancelotti pedia para o Seedorf e o Pirlo treinarem lançamentos comigo para entender os movimentos na hora de correr. O Pirlo só falava: apenas corra, porque a bola vai chegar. E sempre chegava. Na minha segunda temporada, teve um dia que fomos treinar cobranças de falta. Quem estava lá para bater? Pirlo, Seedorf, Ronaldinho e Beckham. Quer saber? Hoje eu vou só assistir. Claro que todos sabíamos quem comandava o clube. Silvio Berlusconi me ligou certa vez. Era um ótimo chefe, gostava de contar piadas. Eu namorava a filha dele, Bárbara. Dito isso, eu adorava driblar todo mundo pelas pontas. Silvio então me disse: por que você fica driblando desse jeito? Ele queria que eu jogasse mais perto da área, centralizado. De repente o Ancelotti e o Leonardo começaram a me falar o mesmo. Foi por aí que eu marquei aquele gol no Camp Nou. Eu estava no meio de campo e vi um buraco na minha frente. Dei um toque pra frente e corri. Vi o Valdez saindo do gol e pensei: cara, o que eu faço agora? Eu driblo? Toco por cima? A minha intenção era finalizar no canto direito, mas a bola passa no meio das pernas dele. Que golaço! Mas contei com a sorte também. Acho que até Deus queria que a jogada terminasse em gol. No fundo, meu pensamento era: será que o Guardiola viu o lance inteiro? Eu tenho uma enorme admiração por ele. Depois ele falou que nem o Bolt seria capaz de parar aquele menino. Foi sem dúvidas o gol mais bonito que eu já marquei. As narrações do lance são sensacionais. As pessoas ainda vêm falar comigo. 24 segundos, 24 secondi. Cara, noites como aquela me faziam acreditar que eu chegaria no topo. As expectativas sobre mim eram enormes, né? Eu era um menino prodígio, estava na seleção brasileira, a imprensa me elogiava, os torcedores falavam sobre mim, até os outros jogadores me colocavam lá em cima. Pato vai ser o melhor do mundo, Pato vai ganhar a bola de ouro. Eu amava essa atenção, eu queria ser o centro das atenções. Mas sabe o que aconteceu? Sonhei demais. Por mais que eu me dedicasse no dia a dia, a minha imaginação me levou a vários lugares. Na minha cabeça, eu já estava segurando a bola de ouro. É inevitável, cara. É muito difícil não se deixar levar. Sofri muito para chegar lá. Por que eu não deveria aproveitar o momento? Quando eu venci o Golden Boy como melhor jogador jovem da Europa, em 2009, eu não estava pensando na bola de ouro. Eu estava apenas curtindo o meu futebol. E opa, um prêmio. Eu era imparável quando estava vivendo o presente, mas a minha mente foi parar no futuro. Em 2010, eu comecei a ter muitas lesões. Perdi confiança no meu próprio corpo. Tinha medo do que as pessoas falariam sobre mim. Estava indo treinar com a minha cabeça pensando: eu não posso me machucar. Se eu me lesionasse, não contava pra ninguém. Uma vez eu estava me recuperando de um problema muscular, torci o tornozelo e continuei jogando. O meu pé parecia uma bola de tão inchado. Mas eu não queria decepcionar os meus companheiros. Eu queria agradar a todos. E esse foi um dos meus erros. As pessoas esperavam que eu marcasse 30 gols por temporada, mas eu mal conseguia estar em campo. Até dava para administrar a dúvida dos outros sobre mim. Mas e quando a insegurança vem de dentro? É outra coisa. Então sabe o que acontece? Você descobre quem te ama de verdade. Muitas pessoas ao meu redor começaram com aquele pensamento: talvez ele não vai chegar lá afinal. Eu me senti sozinho. No Inter, eu tinha sido sempre super protegido, faziam tudo pra mim. Eu não entendia sobre lesões, preparação física ou dietas. Porque eu não precisava. Tudo o que eu tinha de fazer era jogar. Então, quando eu tive dificuldades no Milan, eu não tinha ideia do que fazer. Hoje em dia, todo jogador tem uma equipe em volta dele, né? Médico, fisioterapeuta, preparador físico. Naquela época, apenas o Ronaldo tinha isso. Não havia nenhum parente perto de mim, porque a minha família permaneceu no Brasil. Eu tinha empresário, mas ele não cuidava de tudo como os agentes fazem atualmente. Claro que o Milan tinha um departamento médico, mas eles cuidavam de 25, 30 jogadores. Não tinha como estarem comigo todo o tempo. Um dia, eu joguei contra o Barcelona depois de viajar aos Estados Unidos para fazer uma consulta com um médico em Atlanta. Viajei 10 horas e tive um treino antes da partida. Adivinha? Acabei me lesionando. O Nesta ficou maluco.
Ele não deveria ter jogado, vocês estão loucos? Mas eu simplesmente não entendia. O meu pensamento era, vamos tentar de novo. Sendo honesto, eu não tinha o conhecimento dos bastidores, sabe? No Inter, eu nem ligava para contrato, só quero renovar para poder continuar jogando. Essa parte política eu não entendia. O futebol é como teatro. Você tem que demonstrar ser de um jeito para conseguir aquilo que você quer. Mas eu só via como um simples jogo. Quando a imprensa escrevia mentiras sobre mim, eu não tinha um assessor pessoal. Eu deveria ter esclarecido tudo isso há muito tempo, mas eu não compreendia a importância de se comunicar bem e ter bons relacionamentos fora do campo. O que eu ouvia era que o que acontecia dentro das 4 linhas seria o suficiente, mas essa está longe de ser a verdade. Se eu curti muito a noite, não tanto quanto te fizeram acreditar. Faltou ambição pra mim? Falavam isso por causa do meu jeito de correr, mas quem realmente sabe isso? Deus me fez correr dessa maneira, não consigo mudar. Queriam que eu desse carrinho, queriam sangue, suor e lágrimas. As lágrimas eles acertaram, paguei um preço alto. Eu deveria ter contado a verdade para todo mundo. Você se lembra da história do PSG? Galliani estava na Inglaterra para assinar com Tevez, e o PSG me fez uma proposta maravilhosa. Eu queria ir, o Ancelotti estava lá, mas o Berlusconi pediu para eu permanecer no Milan. Como eu estava machucado, os torcedores falaram, "Ih, olá, o Pato não quis ir, com o Tevez nós seremos campeões." A imprensa também ficou louca, mas o que? Eu queria ter ido. Perdi a Copa do Mundo de 2010, a história do PSG aconteceu em janeiro de 2012. Eu mal estava jogando, a minha parte psicológica estava horrível. Era considerado uma decepção ganhando um alto salário, a torcida queria a minha saída. Cara, você sabe o quanto eu tentei voltar a jogar? Viajei o mundo atrás de uma solução. Eu me consultei com todos os médicos possíveis, e mais alguns. Em Atlanta, me colocaram de cabeça para baixo e me fizeram girar. O diagnóstico? Os meus reflexos não estavam alinhados com meus músculos. Na Alemanha, um médico me deu injeções nas costas inteiras. No dia seguinte eu estava andando no aeroporto de Munique todo curvado por causa de dores. Tinha outro que colocava 20 agulhas de manhã antes do treino e mais 20 antes de dormir. Eu poderia continuar para sempre com essas histórias. Eu visitei o 6º médico, depois o 7º, o 8º, cada um deles falava algo diferente. Caraca, o que eu tenho? Eu chorei, chorei, chorei. Tive medo de nunca mais jogar futebol. Por isso que eu fui para o Corinthians, em janeiro de 2013. Sim, eu queria estar na Copa de 2014, mas eu também tinha o desejo de trabalhar com Bruno Mazziotti, o fisioterapeuta do Ronaldo. Quando eu cheguei lá, eles removeram o músculo do meu braço para fazer uma biópsia. Eu tremia na maca. Depois de 20 dias, eles chegaram à conclusão de que alguns dos meus músculos tinham encurtado por causa das lesões. A parte posterior da minha perna estava mais fraca do que a região da frente, então existia uma descompensação. Graças a Deus, o Bruno me colocou em forma de novo. Desde 2013, acho que tive apenas 3 lesões musculares. Mas foi uma pena como tudo terminou no Corinthians. Cheguei como um astro do futebol europeu, com um salário alto, o que já cria uma distância em um país tão desigual como o Brasil. Então, a exigência da torcida era gigantesca. Quando eu perdi o pênalti contra o Grêmio nas quartas de final da Copa do Brasil, foi o único culpado. Sim, eu cometi um erro, mas não é verdade que colegas do elenco tentaram me bater. Ninguém fez nada, mas os torcedores queriam me bater e me matar. Eu passei a andar de carro blindado em São Paulo, com seguranças armados e bombas de gás lacrimogênio. Os torcedores invadiram o CT com pedaços de pau e facas. Isso é uma loucura, algo assustador. Isso não deve ter lugar no futebol de jeito nenhum. Sabe por que eu joguei muito melhor no São Paulo? Porque eles cuidaram de mim. Lá eu só precisava jogar, mas quando o Chelsea se interessou por mim, eu ainda sonhava em voltar para a Europa. Infelizmente, mais uma vez eu paguei o preço por ser super protegido. Eu ainda não entendi os bastidores, pensei que fosse me levar por um empréstimo por 6 meses e depois eu assinaria o contrato por mais 3 anos. Eu não sabia que eles poderiam dizer não depois do empréstimo, e se eu soubesse, teria ido para outro clube. Foi uma pena, porque eu estava treinando muito bem, mas o técnico me colocou para jogar em apenas 2 jogos. Nunca entendi direito o porquê. Depois, tive de me reapresentar ao Corinthians, onde algumas pessoas queriam me ver pelas costas. Como minha vontade era permanecer na Europa, decidi fazer algo inédito na minha carreira. Liguei para o Bonera, com quem havia jogado no Milan e que estava no Villarreal. Boni, você acha que eles teriam interesse? Bom, o Marcelino, então treinador, me ligou, ofereceu as condições e poucos dias depois eu estava a caminho da Espanha. Eu mesmo resolvi a minha transferência. Contatos, relacionamentos, é assim que o futebol funciona. Esse foi um ponto de virada para mim. Todos aqueles anos eu me comportei como se eu ainda fosse um garoto no Inter. Aos 27 anos, eu percebi que precisava mudar. Tive de assumir o comando da minha carreira. Assumi a responsabilidade do meu destino.
Infelizmente, a minha passagem pelo vídeo real não durou tanto, mas o Tianjin foi uma grata surpresa. Quando eu fui pra China, eu estava solteiro e mudei com um amigo. Por quê? Para me conectar com o meu interior. Eu nunca tinha parado para ter um panorama geral da minha vida. Do que eu gosto? O que é importante para mim? Passei a cuidar da minha saúde mental e dos meus relacionamentos. Comecei a fazer terapia. Aprendi a encontrar a felicidade no trabalho duro. Ainda me divertia, mas entendi que o futebol era o meu trabalho, sabe? Passei a ter responsabilidade por todos os aspectos da minha carreira. Em Milão, eu passei o primeiro ano inteiro sem ficar fluente no italiano. Na China, aprendi sobre a culinária e a cultura logo de cara. Passei até a cozinhar noodles em casa. O garoto amadureceu, eu estava jogando bem. Entendi que o futebol vai muito além do que acontece em campo. E isso foi muito gratificante. Foi como encontrar o verdadeiro propósito da vida. Aí eu acabei dando um passo em falso. Depois da minha passagem na China, eu ainda estava solteiro. Então decidi aproveitar a minha liberdade. Fui para Los Angeles, queria o melhor hotel, o melhor carro, as melhores festas. Estava em um lugar e de repente, uma menina começou a cheirar do meu lado. Que p*** é essa, meu irmão? O que eu tô fazendo aqui? Peguei minhas coisas e saí. Não quero isso pra minha vida, esse mundo vazio. Falei com meu amigo, será que eu vou passar o resto da minha vida sozinho? Decidi voltar para o Brasil, mandei uma mensagem para uma até então amiga, a Rebeca. Quer dar uma volta? Marroi! Vamos tomar um café, ela respondeu. Eu me encontrei com ela e depois de poucos segundos, cara, isso é o que eu quero. Chamei ela pra sair de novo, coloquei uma roupa bacana, fiquei todo no estilo. E aí ela disse, Maoi, vamos pra igreja? Igreja? Cara, que surpresa! A Bíblia tinha todas as respostas que eu estava procurando há anos. Olhei para o céu e falei, Senhor, não quero mais aquela vida. Naquele dia, tudo mudou para sempre. Desde então, eu passei a viver uma realidade totalmente diferente. Quando eu me transferi para Orlando e logo machuquei o joelho, eu poderia ter desabado. No dia seguinte, eu resolvi voltar mais forte e agora sei tudo de joelho. Tem uma lesão? É só ligar para o médico Alexandre. A minha carreira poderia ter tomado um rumo diferente? Claro, mas é fácil olhar para trás e dizer o que deveria ter feito. Quando você está no meio do furacão, você não enxerga o todo. Por isso, não tenha arrependimentos. Olhe para o lado bom, cara. Eu estou em forma, minha saúde está ótima, ainda amo futebol. Por que eu deveria estar amargurado? Só temos uma chance de viver nesse mundo. Acredito que posso disputar uma Copa. Vejo o Thiago Silva e o Dani Alves jogando bem aos 37 e 39 anos. Mas essas coisas acontecem no tempo de Deus. Eu vivo hoje. O resto é com Ele. Conforme você envelhece, você entende o que te faz feliz. Quando saí de casa, eu pensava que o futebol tinha tudo o que eu queria. Fui para Itália, Inglaterra, Espanha, China, sofri, chorei, gritei de dor. Eu estava quase sempre sozinho. Sim, eu não me tornei o melhor do mundo, mas eu vou te falar uma coisa, cara. Vejo os meus pais com muito mais frequência. Estamos recuperando o tempo perdido. Tenho um relacionamento maravilhoso com meus irmãos. Estou em paz comigo mesmo. Sou um filho de Deus. Amo a Rê, a minha esposa. Do meu ponto de vista, eu tenho muitas bolas de ouro. Se a vida é mesmo um jogo, eu venci.